tem a falar aos nossos corações. 1 Samuel capítulo 2, versículo 27. Diz assim, ó: um homem de Deus veio a Eli e disse: assim diz o Senhor, por acaso não me manifestarei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para queimar o incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. E dei à casa de seus pais, de seu pai, todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizesse na minha morada. E você, porque honra seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, disse: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa. Porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabei com o seu poder e com o poder da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa lhe chegue a ficar velho. E você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel, mas ninguém da sua casa chegará à velhice. O homem, porém, da sua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos e lhe entristecer a alma. E todos os descendentes da sua casa morrerão na flor da idade. O que vier a acontecer com seus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração, na mente. Eu edificarei uma casa estável, e lá andará diante do meu ungido para sempre. Todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: peço que você me dê um dos cargos sacerdotais, para que eu tenha um pedaço de pão para comer. Amém? Esse texto me chamou muita atenção, principalmente o versículo 30, que diz: portanto, o Senhor Deus de Israel diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. O Senhor está dizendo aqui que Ele honra os que honram a Ele e despreza os que o desprezam. Esse texto, mais para frente um pouquinho, conta que Eli era aqui no tempo em que os
os israelitas eram guiados por juízes. Israel ainda não era uma monarquia. Então, de tempo em tempo, Deus levantava um juiz para governar o povo. E Eli era um desses juízes, sacerdote, e seus filhos sacerdotes. A Bíblia diz que estes homens, os filhos de Eli, eles eram promíscuos, eles tinham uma vida sexual que envergonhava a todos daquela nação, principalmente a Deus, porque eles eram prostitutos. E no versículo 22 do versículo 2 diz que Eli já era muito velho e ouvia tudo que seus filhos faziam e todo Israel, e como se deitava com as mulheres que servia à porta da tenda do encontro. As mulheres que iam ao templo para servir, ele se deitava com essas mulheres. E Eli sabia. Eli sabia, mas ele virou refém dos seus filhos. Ele estava honrando mais os filhos do que a Deus. Porque a missão de um juiz era de proteger a casa do Senhor, era de levar uma palavra de conforto na casa do Senhor. Mas se a gente vai analisar um pouco o contexto daquela época, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela era escassa naquela época. Mas como que Deus ia habitar em um local desse? Onde as pessoas responsáveis para levar uma palavra de conforto, uma palavra da parte de Deus, eles eram os piores que existiam. E Eli, a Bíblia fala que, ainda no versículo 22, porque vocês fazem essas coisas, pois de todo este povo, ouço constantemente a falar das coisas mais que vocês fazem. Isso foi a correção de Eli. Corrigiu bem leve. Agora o papel dele era remover os filhos do cargo. Aí ele diz no versículo 24, não meus filhos, porque não é boa fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. O jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor. Aí entramos no versículo 27 que nós lemos, e um homem de Deus. Então às vezes as pessoas vão nos seus pecados, na sua caminhada, até que um belo dia Deus decide dar um fim. A Bíblia diz que Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Deus está pronto a perdoar todo aquele que se arrepende. Mas aqui os filhos de Eli, eles não queriam se arrepender. E por este motivo, por essas práticas dos filhos de Eli, além de eles transarem com as moças que iam servir no templo, eles também transavam com todas as mulheres ali do reino. E além de não satisfeito, eles chegavam onde estava a oferta do Senhor, e eles finhavam a mão ali, pegavam as melhores carnes, e levavam para eles comerem, sendo que eles tinham de tudo. E por conta desses comportamentos dos filhos de Eli, por conta do comportamento do próprio Eli, o povo começou a se corromper e a perder a fé, a perder a sensibilidade do santo, do sagrado, daquele ambiente que era um ambiente de respeito, um ambiente da presença de Deus, se tornou um fardo para aquele povo. Como é que pode os líderes, os sacerdotes se prostituindo com as pessoas que, imagine nos dias de hoje, uma igreja em que o pastor,
ou os seus companheiros de ministério começar agora a se prostituir com as moças que vão servir na igreja, imagine que escândalo. Será que as pessoas vão querer ir nessa igreja? De maneira nenhuma, porque é escândalo. Assim estava acontecendo. O templo, que era um lugar sagrado, estava se tornando um lugar onde as pessoas não queriam mais ir. E nós sabemos que nesse episódio as pessoas começaram agora a dizer: nós não queremos mais ser governados por esse tipo de governo, nós queremos um rei. Você vê que uma atitude dessa alcança as pessoas que estão próximas, as pessoas que estão distantes, todo o reinado e toda uma estrutura de governo. Por isso que Deus intervém. E o que é assim mais complicado é que Deus disse: olha, não vai sobrar ninguém, os teus filhos, a tua família não chegarão a ficar velhos. Você verá a morte dos seus 2 filhos, porque você tem honrado mais a eles do que a mim. Então o que eu tenho a dizer é que Deus honra aqueles que o honram, mas também despreza aqueles que o desprezam. Aqui estamos falando de cuidados, estamos falando de entrega, estamos falando de responsabilidade. Mas o que não dizer no versículo 26, que diz assim, ó: e o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Em meio a toda essa confusão, todo esse ambiente terrível, tinha um jovem que crescia em estatura, ou seja, ele era pequeno, e à medida que ele ia crescendo, ele também ia aprendendo com o Senhor, aprendendo do Senhor, e as pessoas olhavam para ele e via um homem de Deus. E Deus olhava para Samuel e via nele também um filho amado, obediente. Por isso que o texto diz que ele crescia em estatura e no favor do Senhor e no favor dos homens. Então aqui eu vejo que quando a pessoa decide no coração se guardar, se reservar, você pode estar sendo instruído por um homem corrupto, mas você não vai se corromper, porque Samuel aquele era instruído por Eli, o mesmo Eli que fazia a vista grossa para o que os filhos estavam fazendo, mas nem por isso Samuel aprendia aquelas práticas dos filhos de Eli. Então aqui eu entendo que servir a Deus é escolha, assim como os filhos de Eli escolheram praticar aquilo que era desagradável aos olhos do Senhor, Samuel escolheu servir ao Senhor, e Eli escolheu a não punir os seus filhos. Tudo depende de escolha. Eli era um homem experimentado, Eli era um homem que já governava, se não me engano, há 40 anos. Eli é o mesmo homem que quando Ana, a mãe de Samuel, chega no templo, e ela estava tão quebrantada, que Eli disse: mulher, tu está bebendo uma hora dessa? E ela disse: a tua serva não ingeriu bebida nenhuma, a minha alma está quebrantada, está aflita. E ela fez uma promessa ao Senhor, e esse mesmo homem ali disse: olha, assim que seja feita, assim você receberá aquilo que você pedir ao Senhor. Ele abençoa Ana, e todos sabem que Ana gera a Samuel, e depois ela cumpre com a sua promessa, ela entrega a Samuel. Assim que Samuel deixa de mamar, ela entrega ele no templo. Então está aqui diante de escolhas. Então quando nós decidimos, a Belivre decidiu seguir esse caminho, decidiu fazer a vontade do Senhor, precisamos ter muito cuidado para não desprezarmos o Senhor, para não desprezarmos o ofício, porque aqui
Eli desprezou, ele ficou intimidado pelos seus filhos. Muitas das vezes tem muitas famílias que estão sendo intimidadas pelos seus filhos, perderam a autoridade e viraram refém de seus filhos. Muitos líderes nessa igreja viraram refém da igreja, mas aquele que ministra diante do Senhor não pode ficar refém de ninguém. Temos que ficar refém só do Senhor Jesus. Temos que ouvir apenas o Senhor Jesus e fazer aquilo que é reto, e com sabedoria conduzir a igreja do Senhor, conduzir a casa do Senhor. Não podemos, temos que ter cuidado para não virarmos refém de nós mesmos, refém dos nossos medos, porque podemos pagar um preço muito alto. Eu observo aqui que foi dado várias oportunidades, mas quando chegou o juízo de Deus, chega a ser duro de ler. E talvez nós perguntamos, muitas das vezes aqui, vamos colocar no lugar desse homem de Deus que foi levar essa mensagem para um homem superior, era o sacerdote Eli. A Bíblia nem diz o seu nome, o homem de Deus. Já precisa chegar para alguém, você chegar para um presidente da república, você chegar para alguém de uma igreja dessa aí top, você chegar e dizer para ele, olha, tu vai morrer, teus filhos vão morrer, toda a tua casa vai morrer, não vai ficar um, e aqueles que ficarem vai ficar pedindo esmola, porque longe de mim, o Senhor está dizendo que não quer mais andar com você, o Senhor está dizendo que está ali desprezando, é duro. E está escrito no versículo 30, portanto o Senhor Deus de Israel diz, na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seus pais andariam diante de mim para sempre, mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Longe de mim. Você começou até bem, mas na caminhada você perdeu a promessa. Quantas pessoas que começam bem, mas perdem-se no caminho. E as coisas com Deus é séria. Deus é amor, mas também Ele é justiça. Não podemos brincar com Deus. Versículo 36 diz que todo aquele que restar da casa virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá, peço que você me dê dos cargos sacerdotais, para que eu tenha um pedaço de pão para comer. E no versículo 3, capítulo 3, diz que o menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões já não eram frequentes, não era normal. Imagine um templo que não é normal a palavra de Deus. Imagine uma igreja que não existe visões, que não existe revelação da parte de Deus. Que lugar é esse? Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito raro de se ouvir a palavra de Deus naqueles dias. Olha como era esse tempo, que esse homem estava reinando, esse homem estava julgando o povo de Deus e seus filhos aprontando todas. As visões também não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote ali, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Você percebeu aqui? A palavra era rara, as visões já não eram frequentes, e ali estava deitado no lugar de costume.
longe da presença de Deus. Eli já estava longe da presença de Deus. Aquilo já não era mais importante para ele. E aonde que Samuel estava dormindo? Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, aonde estava a presença. E antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse, ou seja, ele estava em um local, o quarto de Samuel era perto da arca da aliança, Samuel estava perto da presença de Deus, e o quarto de quem deveria estar na presença de Deus era bem distante da presença de Deus. Então ele perguntou a Eli: eis-me aqui, você me chamou? Mas Eli respondeu: eu não chamei você, vá deitar. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou chamar a Samuel. Este se levantou, foi até ali e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor não havia sido manifestada a ele. O que é que Eli estava ensinando para Samuel? Samuel ainda crescia em conhecimento, né? Samuel crescia no favor de Deus, ou seja, Samuel decidiu amar a Deus mesmo sem conhecê-lo, mesmo sem provar das coisas que Eli já havia provado. Ele decidiu dormir ali perto da arca da aliança, não sei se botaram ele lá, mas ali ele ficava, e ele estava atento para servir a Eli no templo. Ele não olhava para, por exemplo, dos filhos de Eli, ele olhava para Deus, e mesmo sem conhecer. Interessante que a Bíblia fala muito de pessoas que, como Jó ouvia falar, e tinha aquela fé tremenda. Depois ele diz: agora eu te conheço de andar contigo. Aqui a Bíblia está dizendo também que Samuel ainda não conhecia a palavra de Deus. Versículo 8: e o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até ali e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Depois de muitas tentativas que o homem é um sacerdote cego, surdo, e que não sente a presença de Deus porque está distante da presença de Deus. Ele já se perdeu na caminhada. Depois ele entendeu que chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: vá deitar. Se alguém chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel foi para seu lugar e se deitou. Em momento algum a gente vê aqui Samuel irritado. Toda hora, estou querendo dormir, chega, me chama, eu vou lá, não é eu. Esse velho está gagá, esse velho está doido. Então o Senhor veio ali esteve, chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Samuel, ele era obediente, né? Ele foi até o seu Senhor: eu não te chamei, vai deitar. Ele ia deitar. Deus chamava, ele ia de novo: eis-me aqui, não te chamei, vai deitar. E ele era um menino obediente. E quando ele disse: olha, fala, responde assim: teu servo ouve, eis-me aqui. Assim ele respondeu igualzinho ele havia ensinado: fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse
a respeito da casa dele, do começo ao fim, porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Olha, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e eles não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifícios e nem com oferta de cereais. O pecado antigamente, você pecava e aí você levava um animal para expiação, para que você fosse perdoado dos seus pecados. E Deus está dizendo aqui, não adianta trazer nada de oferta, eu não vou receber, porque ele sabia o que estava acontecendo e ele não. Agora, engraçado, a gente não viu aqui Eli chamando os filhos à atenção? A gente não leu aqui? Deus queria que ele agisse. Só chamar não era o suficiente, tinha que remover eles do cargo, porque eles estavam escandalizando a obra do Senhor. E a gente tem visto por aí afora, só chama, conversa, senta, e não toma nenhuma posição. Pessoas que estão em adultério, pessoas que estão fazendo coisas terríveis no altar do Senhor, e as pessoas têm só chamado, conversado, fique aí, ninguém viu, ninguém estava sabendo. E aquele já tinha sido chamado a atenção, e ele ficou calado, mas Deus revela, porque Deus não faz nada sem revelar. Deus não ia colocar Samuel no lugar de Eli sem ele saber o que estava acontecendo. Aí Deus disse, olha, eu já disse para ele, eu vou fazer tudo o que eu falei, do início até o fim, e não adianta, vai chegar pessoas aqui dizendo, para trazer aqui uma oferta para eu perdoar a ele, não adianta. Samuel foi deitar, ficou deitado até de manhã, e não abriu o portão da casa do Senhor, mas estava com medo de revelar a visão a Eli. Então Eli chamou a Samuel e disse, Samuel, meu filho. Ele respondeu, eis-me aqui. Então Eli disse, o que o Senhor lhe falou? Pensou? Ele sabia que ele está, olha só que decisão terrível. É por isso que aqui nós lemos que Samuel diz, Eli diz assim, ó, no versículo 24, do versículo 2, no capítulo 2, versículo 24, diz assim, ó, não, meus filhos, porque não é boa fama estas que ouço, vocês estão levando o povo de Deus a transgredir. Olha o que ele fala para os seus filhos, se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Se um homem pecar contra o outro, Deus é quem vai julgar, o árbitro, o juiz, Deus será o juiz. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Eli sabia que se um homem pecar contra o Senhor, era uma coisa difícil de se reverter, porque quem é que vai advogar no lugar? Quem é que vai, julgar aquela causa? E mesmo assim ele não agiu com os filhos, ele escolheu agradar os filhos e desprezar ao Senhor. Jesus fala na sua palavra, aquele que não deixar pai, mãe, filho, amigo, amiga, por amor de mim, não é digno de mim. E ele pergunta, versículo 17 do capítulo 3, o que foi que o Senhor lhe falou? Peço que você não esconda nada de mim, que Deus faça com você o que bem quiser, se você me esconder alguma coisa de tudo que ele falou. Ainda ameaçou o menino.
Brincadeira? Já que você pediu, né? Então, Samuel lhe contou tudo, sem esconder nada. E ele disse: Ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Ele sabe. Eli reinou 40 anos. Ele conhecia o Senhor. Ele diz: ó, meus filhos, se você pecar contra o homem, Deus é o árbitro, Deus vai julgar. Mas se você pecar contra Deus, eu não sei se na cabeça dele ele achou que é o pecado da omissão, não estou fazendo nada, é os meus filhos. Mas ele esqueceu do seu posto, da sua responsabilidade diante de Deus como um sacerdote. A omissão também é pecado. E ele disse: faça o que o senhor achar melhor. Eu estava velho, acabado. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Olha só, todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Olha, o Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Deus não se manifestava mais dentro do templo. Deus não se manifesta em lugares em que não respeitam a sua santidade, não respeita os seus princípios, não respeita a sua lei, a sua doutrina, não respeita a sua santidade. Escolhemos esse lugar como o altar do Senhor. O altar do Senhor, ele é santo. Nós também precisamos ser santos como o santo é o Senhor. Precisamos honrar com a nossa palavra. Olha só, por isso que Deus não chama menino. Deus não chama qualquer um. E quando eu digo menino, não é no tamanho, é menino na forma de agir. Porque Samuel foi chamado criança, mas até o momento em que ele podia compreender a palavra de Deus, Deus falava com ele como menino. Por Samuel cresceu, Deus falou como homem. Então precisamos ter cuidado com as nossas promessas, precisamos trazer à memória as nossas promessas diante do Senhor, e que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, porque fizemos promessas ao Senhor e não podemos fugi-las, não podemos ser omissos, porque o Senhor despreza aqueles que o desprezam, mas Ele é com aqueles que estão com Ele. Amém? Que possamos refletir nessa palavra. E você pode continuar lendo em casa que de fato aconteceu. Ofinias e Ofinéias morreram, a arca do Senhor foi tomada. Eli, quando soube a notícia, caiu da cadeira, quebrou o pescoço de tão pesado e gordo que estava. A palavra relata assim. E Samuel se tornou sacerdote em seu lugar. Quando um homem peca diante de Deus, que tem um cargo, uma autoridade, ou se por algum motivo ele desiste, Deus coloca outro em seu lugar, mas a obra precisa continuar. Portanto, se a gente não fizer a nossa parte, se a gente ficar inventando desculpas, se a gente ficar colocando mano, Deus nos remove e coloca outra pessoa em nosso lugar. Eliseu ficou com medo de Jezabel e não cumpriu. Deus disse: unja Elias, usa Eliseu no seu lugar, unja Jeú como rei, porque eles fará aquilo que eu mandei fazer, e Jezabel terá que sair desse reinado, Jezabel terá que sair dessa confusão mental que ela tem feito no povo, e levando o povo a adorar a Baal, já que você não teve coragem, Elias. Assim Deus removeu também Saul, removeu Saul, colocou Davi. Deus tira rei, coloca rei. Deus tira sacerdote, coloca sacerdote. Deus tira pastor, coloca pastor. Deus tira pastora, coloca pastora. Deus tira ministério de louvor, coloca outro no lugar, porque a obra do Senhor precisa continuar, e a obra do Senhor não é feita de desculpas. E Deus me chamou muita atenção esse texto,
as desculpas que temos dado. Talvez aqui Eli deu mais atenção aos seus filhos do que a Deus, ao seu propósito, e a nós talvez estamos dando mais atenção ao nosso trabalho, à nossa casa, à nossa vida diária. Estamos como o povo de Deus que perguntavam o que é que nós estamos fazendo de errado, e aí o profeta diz: vocês têm cuidado mais das suas casas, esquecido da casa da casa do Senhor. Vocês têm cuidado ter vivido de boa fama, de boas coisas, mas têm desprezado a casa do Senhor. Eis o pecado de vocês. Vocês têm se preocupado em arrumar a casa de vocês, em pintar, em fazer isso, fazer aquilo, mas a minha casa está caindo aos pedaços. Esse era o pecado daquele povo naquela época. Então, temos que ter cuidado o que é que nós estamos dando prioridade na casa do Senhor, ou a nossa casa, a nossa vida, as nossas desculpas, o que é que estamos fazendo? Deus pode remover, assim como Ele fez uma promessa para esta igreja, de que seríamos grandes. Ele tem mostrado isso aqui, em tudo que tem acontecido aqui, mas o que é que nós temos feito? A gente tem dado muita desculpa. Será que o nosso trabalho está exigindo demais? A nossa casa está exigindo demais? Deus pode fazer uma das coisas: pode tirar o trabalho, pode tirar tudo aquilo que nos prende, ou Ele pode nos substituir. Eu me lembro muito bem que quando Deus me deu o Belivre, que era movimento Belivre, Deus colocou no meu coração, e eu comecei a procrastinação de não colocar em prática, de não colocar em... Quando eu fui ver, já tinha um outro grupo com o mesmo nome, fazendo aquilo que eu já devia ter começado há muito tempo a fazer. Eu fiquei muito triste assim, porque aí Deus falou: você não quer fazer, eu vou colocar outro. Está inventando muita desculpa, muitos empecilhos. Deus colocou outro, e eu pedi a Deus uma oportunidade de recomeçar, de fazer. E a palavra de Deus, ela vem para nos confrontar, ela vem para nos fazer refletir. E essa é a palavra que Deus me deu desde ontem, de ter pensado nela, de ter pensado nas nossas promessas. Nós prometemos ao Senhor que esse mês de fevereiro nós iremos trabalhar aqui na igreja. Fevereiro já vai acabar. O que é que nós fizemos? Isso é para todos nós. Será que Deus vai aceitar nossas desculpas? Será que Deus vai aceitar as nossas ocupações? Não sei. Ou será que Ele está só nos dando um aviso? Eu também não sei. O que precisamos saber é o que é que nós vamos fazer. O que é que nós vamos fazer? Porque uma coisa eu sei: o que Deus tem a fazer, Ele vai fazer. Que nem diz o sabido, né? Comigo ou semigo, Deus vai fazer. Com você ou sem você, sem eu ou com eu. Com eu. Em português, né? Com eu ou sem eu. Comigo ou semigo. Você vai entender. O que é que nós vamos fazer? Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Eu sei que Ele sonda nossos corações, e vontade nós temos muita, mas procrastinação temos também de sobra. Deus tem mostrado que está conosco, mas precisamos desenvolver o talento que é em nós. O talento é desenvolvido. A Raquel começou a ensaiar a canção, né? Eu lembro que ela ficou ali no fundo cantando, desenvolvendo para chegar aqui e dar o melhor ao Senhor. Então os talentos precisam ser desenvolvidos. Nós precisamos desenvolver nossos talentos. Precisamos orar e perguntar ao Senhor o que é que nós temos que fazer. Se nós não sabemos o que fazer, temos que perguntar. Se algo que está nos impedindo, tem que pedir ao Senhor para que Ele nos dê a saída, para que Ele nos oriente, para que se é algo que nós não gostamos, que Deus comece a pedir ao Senhor para que Ele coloque em nosso coração o desejo. Assim como eu já pedi em muitas coisas, e eu tenho pedido ao Senhor: nos mostra, me dá direção,
E eu, como líder dessa igreja, o pastor dessa igreja, eu preciso conduzir a igreja. Deus não vai querer desculpas de minha parte. Eu sou bom em dar desculpas. Mas Deus disse a Samuel: que nenhuma de suas palavras seriam retiradas, e todas elas se cumpririam. E se você ler o livro de Samuel, você vai ver que foram cumpridas todas elas. Amém? Vamos colocar de pé. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradecemos pela tua palavra. Tem misericórdia de nossas vidas, nos orienta, nos dá um direcionamento. Nós planejamos algumas coisas, Senhor, e não estamos realizando. Até o bazar, que era nós estávamos dedicando, nós não estamos dedicando. As coisas estão pegando poeira. A tua casa tem muito a ser feito ainda. Então, sonda nossos corações. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Coloca o desejo pela tua obra em nossos corações. Nós sabemos como é difícil. O Senhor sabe como é difícil. O Senhor sabe como nós estamos em aperto. Como tem sido difícil para a gente. Como tem sido difícil para essa igreja. Mas quem disse que seria fácil? Quem disse que seria fácil? Mas o Senhor está com aqueles que estão contigo. O Senhor abençoa aqueles que estão contigo, mas o Senhor despreza aquele que os despreza. Então nos guarda, não permita que nós venhamos a te desprezar. Que nós venhamos entender os tempos e ser obedientes, assim como Samuel, que possamos ser obedientes. Só apenas vir não é suficiente. Precisamos gastar a nossa vida diante do teu altar. Por isso, Senhor, leva-nos em paz e em segurança, nos dá uma semana abençoada. Trabalha nas nossas vidas. Ah, Deus, sê conosco. Toma Believe em tuas mãos, toma esse trabalho em tuas mãos. Te entrego o irmão que irá nos abençoar com a instalação desse ar-condicionado. Até isso o Senhor tem enviado para nós, com o único objetivo, que o Senhor tem algo a fazer. Mas se nós não acordarmos, o Senhor fará com outra pessoa. Isso será muito vergonhoso para nós. Por isso nos dedicaremos a Ti. Faremos o que for necessário para que a Tua casa esteja de acordo à Tua vontade. Leva-nos em paz e em segurança. Abençoamos os dizimistas e ofertantes da Tua casa. Abençoamos nossos filhos. Abençoamos também a vida de São Francisco, que alguns cultos já não vêm. Nós oramos por ele, intercedemos por eles, jejuamos por eles. Eu sei que o Senhor vai fazer algo, Senhor. E que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, você diz, caia sobre você e você diz amém. Amém?